Leu na semana passada sobre a lei de taxação de super ricos e os offshores. Nós vamos conversar agora com a doutora Nadia Alice Francischini, advogada, doutora em novos direitos e relações sociais, mestre em direito privado e econômico e também especialista em direito empresarial. Doutora Nadia Alice, muito bom dia, seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia, Calil, obrigada, prazer estar aqui sempre. Ótimo falar com a senhora. Bom, o plenário aprovou na semana passada, foi quarta-feira, não foi? Semana passada. Foi quarta-feira. Em votação... Vai ser promulgado hoje. Vai ser promulgado hoje. Em votação simbólica, o projeto de lei que muda o imposto de renda sobre fundos de investimentos e sobre a renda obtida no exterior por meio de offshores. Apreciado em regime de urgência, o projeto de lei 4.173/2023 vai ser encaminhado à sanção presidencial. O texto foi aprovado na forma do relatório do senador Alessandro Vieira. E nós vamos conversar agora com a doutora Nadia Alice para entender, né, o que muda com esse novo projeto. Bom dia, doutora. Bom dia, Calil. Como você disse, é um projeto que prevê a mudança aí na tributação do imposto de renda. Quando a gente investe em fundos de investimento, que na verdade que vai ser taxado são fundos de investimento, fundos chamados super ricos e fundos offshores. Os fundos super ricos são fundos que normalmente você tem uma ou duas, três cotas, são poucas cotas, multivariado e um valor muito alto, calcula-se que no mínimo 10 milhões para valer a pena esse tipo de fundo. E os fundos offshore são aqueles que são investidos fora do Brasil, apesar de serem administrados aqui no Brasil. Então, esses fundos que antes eram taxados só quando havia o resgate, ou seja, só quando a pessoa resgatava, então isso podia demorar anos, e não sempre se resgatava tudo, se resgatava só uma parte, conforme a oferta e a necessidade da família ou do investidor, e agora eles vão ser taxados ou anualmente, no caso dos offshores, ou semestralmente, no caso dos fundos super ricos ou fundos exclusivos, como também chamam chamados. Qual vai ser o reflexo disso, doutora, para a sociedade como um todo? Você tem uma previsão de aumento na arrecadação, porque o que só seria taxado daqui a muitos anos, agora eu vou trazer uma antecipação de taxação. Essa é a previsão do governo. Entretanto, a gente já vê no próprio mercado financeiro uma mobilização das pessoas que têm esses fundos, que são detentoras desse patrimônio, de uma mudança de domicílio fiscal. O que está fazendo uma fuga, pode fazer aí para os especialistas, uma fuga de capital, uma fuga de retirada do valor do Brasil e ao invés Isso seria um risco. É um risco. Porque ao invés de eu aumentar a tributação, eu tiro o dinheiro do Brasil, ou seja, eu elimino qualquer chance de o valor ser tributado aqui, seja agora, seja no futuro. Doutora, para a gente entender o funcionamento, eu queria conhecer um pouco, porque eu não conheço, né, o offshore. Como é que ele funciona? Não, o offshore tem alguns termos que são associados ao offshore. Offshore quer dizer fora da costa. A palavra offshore vem do inglês, quer dizer fora da costa. Normalmente ela é usada para operação em alto mar. É assim que começa as offshores. Você tem muita offshore ligada ao Panama Paper, não sei se você lembra do Panama Paper, que muitos políticos falam de empresas offshores. São empresas que não operam onde ela tem sede. A mesma coisa, os fundos offshore, são aqueles fundos que eles não investem onde eles têm administração. Então, se o fundo tem administração no Brasil, ele vai investir em qualquer lugar do mundo, menos no Brasil. Normalmente, esses fundos eles vão estar atrelados a paraísos fiscais. Normalmente, quando você pensa em um offshore, você vai pensar em menos tributação. Então, eu vou buscar algum lugar onde eu tenho uma baixa de redução, uma tributação menor e um alto rendimento. Então, eu vou buscar um investimento na Suíça, em Luxemburgo, em Andorra, entendeu? Estou com a doutora Nadia Alice Francischini, advogada, doutora em novos direitos e relações sociais, mestre em direito privado e econômico e também especialista em direito empresarial. E nós estamos falando sobre a lei de taxação de super ricos e offshores. Doutora, me ocorreu aqui uma pergunta. Com essa nova lei, o que acontece? O governo está mudando a forma de taxar os fundos offshores e fundos exclusivos? Sim, ele está mudando a forma de taxar. Não que antes ele não taxasse, ele já taxava. Só que antes ele taxava os rendimentos quando havia o resgate, ou seja, quando a pessoa resgatava o dinheiro, recebia o dinheiro para si, é que eu tinha a taxação.
Isso podia demorar anos e, às vezes, não resgatava todo, resgatava só uma parte. Agora, o governo está antecipando isso no caso dos fundos exclusivos super ricos, vai ser a cada 6 meses, sempre no final de maio e no final de novembro. E, no caso dos fundos offshores, eu tenho uma tributação uma vez por ano sobre os rendimentos e sobre a atualização do capital. A taxação é de 7,5%, é isso? Não. Nos fundos exclusivos vai ser de 15% por de longa duração e 20% por de curta duração. E para os fundos offshores é de 15% sobre rendimento e 8% sobre atualização de capital. Agora, com relação, que muita gente pode estar perguntando, né? Prêmios de loteria, o cara ganha 10 milhões, aplica 10 milhões na poupança, ele pode ser taxado também dessa forma? Sim, e aí é importante a gente fazer uma diferença. Sim. Quando eu recebo um prêmio de loteria, por exemplo, se quiser ganhar, pode me dar os números, eu estou aceitando os números para jogar. Ele já vem descontado do imposto de renda na fonte. Então, você já recebe ele descontado. Eu vou aplicar. E aí é importante sobre a forma da taxação. Eu não taxo, o governo não taxa o capital. Qualquer investimento que a gente faz, a gente não taxa o capital. O que é o capital? É aquele valor que você investe. O que é taxado é o rendimento do capital. É o valor que esse dinheiro gera a partir do investimento. Então, se eu investo 10 milhões e daqui a pouco eu vou ter 15 milhões, eu tenho um acréscimo de 5 milhões. O que vai ser taxado é esses 5 milhões não que foi... Não os 15. Não os 10 que eu investi. Não os 10 que eu investi. Os 10 já foi... Porque já foi taxado. Se ele taxasse de novo, eu teria uma bitributação e a bitributação é proibida no Brasil. Certo? Eu não posso taxar 2 vezes. Aí a gente passa aquele dia todo trabalhando. Depois eu te conto da conta de luz e do IPVA. Vamos embora. Eu passo o dia aqui discutindo isso. Então, em tese, não pode ter bitributação. Aquele dinheiro que eu investi já foi tributado na fonte, já é meu. Eu já paguei imposto sobre ele. Então, o que o governo vai taxar é o que acresce a esse valor que você investiu. Então, são os rendimentos, o que você ganhou em virtude dos lucros e de você estar ali investindo. A doutora Nadia Alice Francischini. Doutora, eu estou lendo aqui o seguinte, o governo muda a forma, como a senhora disse, de taxar os fundos offshores e fundos exclusivos, permitindo que haja liquidação de seus ativos, não é isso? Isso. E nessa antecipação, o governo possa recepcionar 8% sobre o capital amealhado nos últimos anos nas operações. Esses recursos serão não recorrentes. O que me chama a atenção é a contrapartida. Em contrapartida, está aqui no texto, as despesas que estão sendo relacionadas e inseridas no orçamento são definitivas. O que quer dizer isso? É meio confuso, mas vamos lá. Isso quer dizer o seguinte, que, por exemplo, o governo agora é o 8% esse. Ele está dizendo que se você tem um fundo desse e quiser antecipar os rendimentos do ano que vem, então, em vez de você pagar 15%, 20%, você vai pagar só 8%. Você vai pagar 8% esse ano e você só vai pagar de novo esse 8% lá para 2025. Porque precisa desse dinheiro hoje. Então, durante 2024, ele não vai. Com esse dinheiro, ele vai pagar as contas que está em aberto hoje. Só que essas contas, imagine uma casa, você tem que pagar todo dia luz, gás, internet, tal. Você está com rombo hoje. Aí você faz um bico e paga as contas, só que mês que vem vai ter luz, gás, e você não vai poder fazer esse bico até 2025. De novo. Então, a taxação, ela vai ser agora. Você vai ter um lapso para a próxima taxação, se você antecipar, quem fizer a antecipação. E quanto que as receitas, as despesas, elas são todo mês, igual. O governo tem despesa como qualquer casa, como qualquer pessoa. Qualquer dona de casa que administra, qualquer pessoa que administra uma casa, sabe que todo mês tem contas que vê se você tem que ter dinheiro todo mês para pagar isso. Não adianta eu tapar o buraco hoje e mês que vem não ter dinheiro para pagar isso. Eu estou lendo aqui também a fala do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos. A senhora leu? Eu dei risada aqui porque ele usou o termo, achei interessante. Come-cota é uma jabuticaba. O come-cota é como está chamada a taxação dos fundos exclusivos. Brasileira. É o come-cota. O que ele está querendo dizer com isso? É que
vai haver, no ano que vem, em janeiro, não vai haver mais fundo exclusivo no país, é isso? Não, o Come Cota... Ele está sendo pessimista demais, na sua opinião? Tá sendo pessimista porque não é é muito dinheiro para retirada do país e pode ter uma evasão, mas isso vai gerar um custo, tá? Então, muitas pessoas vão fazer a evasão, mas daí a todo mundo fazer a evasão, não acredito, não vai ter um fim desses fundos. Você vai ter uma diminuição, sim, até porque a gente não tem tantos desses fundos. Calcula que são 2.500 fundos que você tem hoje. Não é assim, não estou falando de 1 milhão de fundos. Eu tenho muito dinheiro, mas são poucos os fundos, entendeu? A gente não tem tantos super ricos. A gente não é um país que tem 1 tonelada de super ricos. Nós não somos a Suíça, não somos Mônaco. Então, eu acho que ele está sendo um pouco pessimista. Agora, também acho que o governo devia procurar outros meios para... É a minha opinião, viu? Para buscar dinheiro. Ou cortar um pouco as despesas. É porque o próprio governo prevê que, inicialmente, essa arrecadação não vai crescer tanto nesse início, né? Não. E não vai crescer tanto nesse início. E ela não tende a ser... Ela tende a ser recorrente, mas não no valor que vai ser neste início. Por quê? Porque o governo precisa arrecadar 168 bilhões. Nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento. Aí vamos lá, por exemplo, vamos naquela ideia de que eu só taxo o rendimento, certo? Hoje eu estou com um fundo que não é taxado há 5 anos. O rendimento sobre o qual eu vou incidir é um rendimento alto, tá? Mas eu vou reincidir essa tributação, suponha que em maio. Então, em maio, eu vou taxar esse fundo que não é taxado há 5 anos. Só que quando eu taxar de novo em novembro, eu não vou ter os 5 anos, eu vou ter 6 meses só de rendimento. Então, vai cair significativamente a minha receita. No outros 6 meses, eu vou ter uma recorrência periódica de taxação de períodos de 6 meses. Hoje, ele está olhando para fundos que não são taxados há muito tempo, e está olhando e falando assim, eu vou ganhar muito. Mas depois eu já não vou ter esse rendimento todo, porque eu só vou poder taxar o seu rendimento dos últimos 6 meses. Eu não vou poder voltar e retaxar os últimos 5 anos, porque esses já foram taxados. O que a senhora mudaria nesse projeto? Neste projeto, eu mudaria, talvez não... Eu atrelaria esse projeto, aí perguntando, o que eu mudaria nesse projeto? Eu atrelaria esse projeto à reforma tributária que está sendo discutida. Porque a gente discute uma reforma tributária que busca simplificar a tributação, que busca criar um imposto único, que é o IVA, com toda a questão da transição. E, paralelamente, eu vou criando leis que criam outros tipos de tributação que vai contra a sistemática da reforma tributária. Então, eu acho que esse projeto deveria estar inserido e integrado com a proposta da reforma tributária e ser uma conversa com a sociedade. Não que quem não tenha lá seus rendimentos não deva ser tributado. Todo mundo que tem renda tem que ser tributado, mas acho que tudo deveria ser integrado e não você criar legislações paralelas a uma lei que prevê já a simplificação da tributação. Eu vou até pegar o gancho, já que a senhora falou sobre o imposto de renda, e falar de nós, pobres, mortais. Nós que trabalhamos... Nós trabalhadores, pobres, mortais. Né? Porque eu discuti isso muito com o nosso saudoso Raimundo Varela. Né? E o Varela falou assim, gente, salário não é renda. Não, salário não é renda. Salário é fruto do seu serviço, do seu esforço. Né? Aí ele contava, renda é aquilo que você tem esse celular, que custou 1.000, você vende por 2.000. 1.000 é renda. 1.000 é renda, né? Então, aluguel é renda. Exato, não é? Salário não é renda. É o que a gente discutia muito isso aqui. Na campanha eleitoral, o então candidato e hoje presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fez essa promessa sobre a questão da taxação do imposto de renda do trabalhador, onde ele criaria se pensou em acho, até R$5.000, eu acho, não sei se foi bem esse valor. Acho que um pouco menos. Isenção de imposto de renda, acho que ou um pouco menos, né? Acho que era pois você tem o imposto de renda, ele é progressivo. Progressivo. Ele foi também também teria sido uma proposta do senador Jacques Wagner. Sim. Né? De se fazer como é na Argentina, eu acho que na Argentina a alíquota é menor.
né? Ela começa menor, mas no final ela é maior. Ela tem mais faixas. A gente tem 4 faixas, eles têm mais faixas. Acho que eles têm 6 ou 7 faixas. A pergunta que eu te faço é essa, doutora. Isso para nós, trabalhadores. Né? Por que o Brasil tem essa dificuldade tamanha, né, de estabelecer um limite, um teto, né, do imposto de renda para o trabalhador? Por que não consegue diminuir? Cada arrecadação? Porque se eu jogo para frente o imposto de renda, eu vou diminuir a arrecadação. Porque a grande faixa das pessoas, elas ganham entre 2 e 3 salários mínimos. Mas seria possível? Possível seria, basta vontade política. Diante das riquezas que o Brasil tem, né, tirar do trabalhador, acho um pouco demais, sabe? Concordo. E eu sinto isso na pele, porque eu sou um trabalhador, e o que eu acho um absurdo é que eu, como trabalhador, eu tenho o imposto descontado na fonte. Sim. O que é descontado na fonte? Quando a empresa emite o contra-cheque, já está lá, já descontado na fonte. Lá na hora que ela vai pagar no banco, né, que ela vai depositar o dinheiro, o leão já comeu uma parte. E quando chega o período, o início do ano, eu tenho que declarar o imposto e eu nunca tenho devolução. Eu tenho que pagar mais ainda. Né? Tem muita sonegação no Brasil em virtude da falta de retorno do dinheiro. Porque eu sempre falo o seguinte, a gente não tem um problema em pagar o tributo. Não, é para onde ele vai. É para onde ele vai. Porque se eu pego países como... Vou pegar 2 extremos, Estados Unidos e Canadá. Nos Estados Unidos você não paga quase tributo nenhum, a tributação é mínima, mas você também não tem retorno nenhum. No Canadá, você paga uma tributação imensa, chega a quase 60%. Na Alemanha também. Isso. Na Alemanha é 40%, eu acho, né? Tudo. Mas você tem retorno. Tem tudo. Você tem educação, você tem saúde, você tem casa, você tem tudo. Absolutamente tudo você tem. Vale a pena. Vale a pena. Aqui a gente estima-se que 33%, 35% de tudo que a gente ganha, a gente paga. Inclusive o pobre paga, porque a boa parte da tributação no Brasil é sobre consumo. Então, quando você compra arroz, você está pagando. Quando você pega transporte, você está pagando tributação. Então, a gente fala muito imposto de renda, a gente esquece de ver as outras tributações. Você está falando da taxa de iluminação pública. Então, você tem tributação em praticamente tudo. Hoje a gente paga em torno de 35% e não tem retorno nenhum. A gente tem que pagar segurança privada no seu condomínio, porteiro, você tem que pagar plano de saúde, seu filho tem que estudar em escola particular. É um absurdo isso. Que é um absurdo. Então, eu acho que talvez se o nosso governo desse um maior retorno sobre o que a gente paga, você teria menos sonegação, porque muita gente sonega porque fala, vou pagar tributo para quê? Para alimentar os bolsos, não sou eu que estou dizendo, é a população, é o povo, antes que me processem. Me permita, eu bato sempre nessa tecla quando eu faço comentário aqui na rádio e lá na televisão. Quando a gente recebe imagens de câmera de segurança de assaltos que acontecem dentro de estabelecimentos comerciais. Sim. E me dói no coração, doutora, ver aquele comerciante que paga uma carga tributária pesadíssima. Sim. E que não tem retorno nenhum, custo-benefício zero. E pior, ele ainda é responsável por reembolsar todo mundo que teve perda no seu estabelecimento. Não é? Tem, aí pela lei de consumidor. Lá no bairro onde eu moro mesmo, teve uma lojinha de celular, dessa de conserto de celular, que foi assaltado outro dia, levaram uns 10 celulares, ou seja, não só ele paga uma carga tributária alta de clientes, como ele tem que reembolsar todos os clientes por todos os telefones. Que ninguém quer saber, né? Que ninguém quer saber, ninguém tem culpa. Nem ele teve em tese culpa. Qual é o maior sócio hoje do comerciante, do empresário? O Estado. O Estado. Por que o Estado fica ausente quando ele perde? Porque o Estado é ausente. É isso que eu não consigo entender. O Estado é ausente na parte de tributação, o Estado é ausente no retorno dessa tributação em termos de saúde, em termos de educação. Em vida, Varela quis criar aqui e deu essa de graça. Estou dando de graça para vocês aí. Vamos criar a Lei Varela. Qual é a Lei Varela? Todo comerciante que fosse assaltado, o prejuízo seria deduzido do imposto de renda. Não apareceu um. Em tese... Porque alguém disse assim, nós não podemos criar leis que causem prejuízo ao erário.
Assim, em tese, eu posso processar o Estado. Prejuízo. Não, você pode ter prejuízo. Em tese, você pode processar o Estado pela falta de segurança pública e pelo prejuízo que você teve. O problema é quanto tempo esse processo vai demorar e depois você vai receber em precatórios e Deus sabe quando você vai receber esse dinheiro. Esse precatório, quando a gente vai vender, sai pela metade do valor. Agradecer a doutora Nádia Alice Francischini, foi um bate-papo muito legal. Obrigada, eu que agradeço. É sempre um prazer vir aqui. É sempre bom conversar com a senhora. Obrigado, doutora. Um prazer, obrigada. Abraço. Mas abraço. Eu ainda continuo chateado com esse negócio de bitributação. 9 horas.